E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai finalmente demonstrar a recíproca do Teorema 7, que dizia, o Teorema 7 diz que toda função limitada, onde o seu conjunto de pontos de descontinuidade tem medida nula, é integrável. A gente vai provar hoje a recíproca. Se a f é integrável, então o conjunto de seus pontos de descontinuidade tem medida nula. Então essa junção dá uma caracterização de quando a função é ou não integrável. Beleza, pessoal? Então vamos nessa, bora provar esse resultado. Bem, pessoal, então vamos lá demonstrar a recíproca do teorema, né? Do teorema 7. O teorema 7 dizia que se o conjunto dos pontos de descontinuidade de uma função limitada a f tem medida nula, então a função f é integrável. A gente vai provar a recíproca. Se uma função é integrável, então o conjunto dos pontos de descontinuidade dessa função tem medida nula. E aí eu só vou relembrar algumas coisas do vídeo passado, bem rapidamente, porque a gente vai precisar do conceito de oscilação da f em um ponto. Então, para a gente definir a oscilação da f em um ponto, o que é que a gente fez? A gente primeiro define a oscilação na f em intervalo centrado no ponto, mas de raio delta. E aí a gente vê que essa, digamos assim, essa função oscilação que depende do delta, ela é monótona não decrescente e é maior ou igual que zero. Então, o limite quando esse delta vai para zero, ou seja, eu tomo a oscilação da f no intervalo centrado no ponto x de raio delta e depois faço o delta ir para zero. Esse limite existe e é chamado, a gente define assim, a oscilação de f no ponto x como exatamente esse limite, ok? Algumas coisas que são importantes que a gente vai usar é que a função é contínua no ponto x se somente se a oscilação da f nesse ponto dá zero. E aí, vejam só, esse daqui vai ser um dos principais argumentos que a gente vai usar, beleza? Mas uma outra coisa que a gente vai usar é que a gente verificou também uma observação que se o ponto x está no interior do intervalo i, então a oscilação no ponto x é menor ou igual do que a oscilação da f nesse intervalo i. Agora preste atenção, se o ponto x for um ponto interior do intervalo, se ele estiver no extremo, nada a gente pode falar, porque justamente quando a gente toma a oscilação de x, em geral a gente está pegando dos dois lados de x, beleza? E faz o delta tender para zero, mas está tomando dos dois lados. Então, se ele estiver no extremo do intervalo, aí não dá para a gente comparar a oscilação de x com a oscilação do intervalo. Mas, se o x estiver no interior do intervalo, a oscilação de x é menor ou igual do que a oscilação do intervalo. Bem, por que isso aqui vai ser importante junto com o outro lá? É porque a gente quer mostrar que o conjunto dos pontos de descontinuidade de uma função integrável tem medida nula. Então, nesses pontos, nos pontos que ela é descontínua, a gente já viu pela proposição que a oscilação vai ser maior do que zero, beleza? Foi a proposição que eu mostrei antes. Nos pontos onde ela é descontínua, a oscilação vai ser maior do que zero, porque a oscilação é sempre maior ou igual a zero, beleza? E então, nos pontos de D, essa oscilação é maior do que zero. E, além disso, a gente vai ter que usar esse negócio aqui, porque quando pegar a partição, a gente vai ver quais são os pontos que estão interiores à partição. E aí a gente vai poder medir a oscilação da função no intervalozinho da partição com a oscilação dos pontos de D. Ok? E agora vamos lá demonstrar o teorema, tá, pessoal? Eu dei uma pausazinha porque estava uma luz bem forte aqui, eu não estava conseguindo nem me concentrar. A gente vai provar isso, que se a função f for integrável, então o conjunto dos seus pontos de descontinuidade tem medida nula, ok? A gente só tem uma hipótese, a f é integrável, ok? E quer provar que esse conjunto D tem medida nula. Primeira coisa, é uma sacada bem importante e bem interessante. Veja só, vamos considerar os conjuntos de K com K natural de todos os pontos do domínio onde a oscilação de f no ponto x é maior ou igual do que 1 sobre K. Claro que todo mundo que está num dk tem uma oscilação maior do que zero. E se tem uma oscilação maior do que zero, é descontínuo. Então, todo mundo que está em dk está em D. E isso vale para todo K natural. Ou seja, a união de todos esses dk's definidos desse jeito está contido no conjunto D dos pontos de descontinuidade.
beleza? Mas a sacada é que, na verdade, essa união é igual a D. Por que essa união é igual a D? Motivo simples. Se um x estiver em D, isso significa que a função é descontínua em x. F é descontínua em x. Então, isso significa o quê? Que a oscilação da f nesse ponto é maior do que zero. E, obviamente, vai existir algum natural suficientemente grande, já que isso é maior do que zero, tá ok? 1 sobre n, vou botar 1 sobre k, seja menor do que essa oscilação. Então, o que é que dá para verificar fácil? Que se o x está em D, então ele deve estar em algum dk, com k suficientemente grande, beleza? Então, o que acontece? Todo mundo que está em D está em algum dk. Isso significa que o D está contido na união também. Ok? Então, a gente tem essa igualdade e essa é uma sacada boa. O conjunto D dos pontos de descontinuidade é a união enumerável desses dk. Beleza? E a gente já provou que a união enumerável de conjuntos de medida nula tem medida nula. Então, se eu provar que todos os dk's tem medida nula, então essa união tem medida nula, em consequência o D tem medida nula. Então a gente vai ter que provar agora, a gente vai focar em provar que dk tem medida nula para todo k natural, ou seja, e isso vai ser bem mais simples de se provar. Tá? Então vamos fixar o k natural e a gente vai provar que esse dk especificamente tem medida nula. Qual é a nossa hipótese? Que a f é integrável, beleza? Eu não vou ficar tentando fazer rascunho aqui não, porque talvez complique eu fazer um rascunho do porquê da ideia. Talvez seja mais fácil, para o professor sempre é mais fácil só explicar a demonstração. Explicar como é que se tem aquela ideia é sempre mais difícil. Então, nesse daqui, que tem uns argumentos assim um pouco mais detalhados, eu vou direto para a demonstração, tá, pessoal? E aí eu acho que talvez já dê para sacar qual era a ideia. Como é que se tem a ideia, na verdade? Não qual é a ideia, sim, demonstrar você já percebe. Mas como é que se tem a ideia? Preste atenção. Então a gente quer provar o quê? Eu quero provar que esse dk, que é definido, que um dk definido desse jeito tem medida nula, ok? Preste atenção que a oscilação nesses pontos, eu consigo estimar elas por baixo, nos pontos de dk, eu consigo estimar por baixo, que geralmente a gente estima por cima, né? Mas a gente consegue estimar por baixo, por 1 sobre k. Lembra que é daquela observação que a gente fez. Se um ponto de dk estiver no interiorzinho de algum intervalo, no interior, e aí eu vou pegar o iésimo intervalo da partição, então a oscilação nesse intervalo vai ser maior ou igual do que 1 sobre k também, porque vai ser maior ou igual do que a oscilação no ponto x. Então se liga, o que é que eu vou fazer? Eu quero cobrir, pessoal, lembra que o que a gente quer cobrir, é cobrir esse camarada com alguns intervalos abertos, de maneira que o somatório desses intervalos abertos seja menor do que um epsilon dado. É isso que a gente quer, beleza? Mais uma vez, a única hipótese que eu tenho é que a f é integrável, então a gente vai ter que usar isso. E aí, com essa hipótese, só me garante que eu consigo fazer um somatório desse tipo, com oscilação aqui, menor do que qualquer epsilon que eu quero, beleza? Então vamos lá. Fixado o k natural, tome um epsilon positivo qualquer, dado, beleza? Como a f é integrável, existe uma partição P, de maneira que o somatório das oscilações vezes os comprimentos dos intervalos da partição dá menor do que epsilon sobre 2k. Geralmente eu prefiro, né, pessoal, deixar só epsilon e depois corrigir para vocês entenderem. Mas, mais uma vez, nessa demonstração, eu já vou deixar ela inteirinha aqui pronta e a gente vai seguindo, tá? Então, eu consigo uma partição onde essa desigualdade vale. O que eu vou fazer, pessoal, é tentar cobrir o D com alguns desses intervalos e vai sobrar no máximo uma quantidade finita, e quantidade finita a gente cobre fácil, beleza? Então, esse sobre 2 é porque vai sobrar uma quantidade finita e o outro epsilon sobre 2 eu vou fazer com isso. Esse K está aqui, pessoal, justamente para eu tentar controlar essa oscilação, porque o que eu quero é que o somatório dos intervalos i dê menor do que epsilon, ok? Então, quando eu fizer isso, o que eu quero estimar é com isso, não tem ômega aqui no meio, beleza? Não tem oscilação aqui na jogada. Então, esse sobre k é porque eu vou justamente estimar esses camaradas aqui pelo 1 sobre k, que é a oscilação dos caras que estão em dk, ok? Então, resumindo,
fixado um K, isso já está, dado um epsilon, existe uma partição de maneira que isso aqui vale. Tá? Uma desigualdade desse tipo, ok? Vamos fazer um argumento similar à demonstração da ida. Vamos denotar por T-alfa todos os subintervalos da partição P que contém algum ponto de dk em seu interior, beleza? Veja, é simples. Você tem a partição P, que é uma partição do intervalo AB. dk está em AB. Alguns dos pontos de dk devem estar contidos em alguns dos interiores dos intervalos da partição. Outros não. Outros podem estar justamente na partição, que aí não estaria no interior de nenhum intervalozinho. Beleza? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Rapidinho. Veja, o que eu estou dizendo é simples. Você tem o intervalo A, B fechado, você pegou a partição. Vou botar de preto a partição. Você pegou uma partição. Uma partição aqui qualquer. Veja, tem os pontos de D estão todos em AB. Então, digamos, se tem pontos de D nesse intervalozinho, esse intervalozinho, em vez de denotar por algum TI, eu vou denotar por um T-alfa. Não é que a gente está mudando o número, não. Se esse é o terceiro intervalo, ele vai continuar sendo terceiro. É só para ficar mais fácil quando a gente for escrever. Aí, por exemplo, se esse daqui também tem, esse daqui é outro T-alfa, beleza? Bem, mais uma vez, a gente não muda o número. Ou seja, se esse é o terceiro intervalo, esse é o quinto, continua sendo terceiro em quinto. Só não vou usar I para denotar isso, eu vou usar alfa. Agora, mais uma vez, lembrando, tá, pessoal, que, por exemplo, o ponto de dk pode não estar no interior de nenhum intervalo. Pode ser que esteja exatamente num ponto da partição, tipo aqui. Nesse caso, ele não está em nenhum intervalo, beleza? Mas vamos tratar primeiro os que estão no interior. Por quê? Se ele tiver em algum ponto da partição, de boa, a partição é finita, eu consigo cobrir com epsilon sobre 2 que vai sobrar aí, beleza? Então, vamos focar nos pontos de dk que estão no interior de algum intervalozinho da partição. Então, mais uma vez, o que eu estou dizendo não estou dizendo que todos os interiores de todos os intervalozinhos têm pontos de dk. Alguns têm, outros não. Os que tiver, a gente, em vez de denotar por TI, vai denotar por T-alfa, só para ficar mais fácil. Agora, preste atenção, aqui está a jogada daquela observação. Olha, se nesse intervalo tem ponto de dk no interior, o que acontece? Tem algum ponto de dk no interior, beleza? Pelo menos um, né? No interior dele. Então, o que acontece? A oscilação de F nesse ponto, vou botar x0, nesse ponto que está em dk, ela é menor ou igual do que a oscilação de F no intervalo. No intervalo, vou chamar de I-alfa, né? É menor ou igual do porque está no interior, a gente já viu isso. Mas lembra, o x0 está em dk e a oscilação dele é maior ou igual do que 1 sobre k. E essa é a sacada de quebrar o D como a união desses dk's, beleza? Então, eu consigo estimar por baixo, pessoal, a oscilação da F nesses intervalos que tem algum cara de dk. E é isso que vai fazer a gente conseguir demonstrar que esse somatório vai dar menor do que epsilon, né? O somatório dos comprimentos dos intervalos I-alfa, beleza? E aí, vamos lá. A gente vai denotar por T-alfa, por I-alfa, né, de maneira geral, os intervalos da partição que contém algum ponto de dk, ok? E aí o que vai acontecer é que a oscilação nesse intervalo vai ser maior ou igual do que 1 sobre k. Eu já expliquei por quê, né? A oscilação no intervalo vai ser maior ou igual do que 1 sobre k, porque vai ser maior ou igual do que os pontos interiores a ele, tem alguém de dk lá dentro, beleza? Então, nesses intervalos alfa, as oscilações do intervalo é maior ou igual do que 1 sobre k, beleza? A outra coisa que a gente consegue perceber fácil é que o dk está contido na união de todos esses intervalos alfa, beleza? Vou pensar só nos alfa, tá, beleza, pessoal? Então, ela está contida na união de todos esses intervalos alfa junto com a partição. Porque, mais uma vez, eu quebrei o intervalo AB em uma partição, né? Quebrei em subintervalos fechados. E aí, os pontos de D ou está em algum interior de algum intervalinho ou está no extremo de algum intervalinho. Se tiver no extremo do intervalinho, lembra, o extremo do intervalinho é um ponto da partição. Então, ou está nos abertos, T-alfa menos 1 T-alfa, ou está em algum ponto da partição. Ok? Beleza?
que inclusive o ponto da partição que ele pode estar pode ser nenhum dos alfas, né? Porque, por exemplo, como eu desenho aqui, esse daqui é um T-alfa, esse daqui é outro, só tem 2 alfas aqui. Aí tem um ponto aqui nessa partição. Bem, nem esse é alfa, nem esse é intervalo alfa, beleza? Mas certamente os pontos de DK ou tá no intervalo aberto, ou seja, ou tá no interior de algum intervalinho aqui, ou tá em algum dos extremos, que significa estar na partição. Então esse DK está contido nessa união. Agora vamos prestar atenção. Esse aqui é finito, pessoal. Isso aí a gente resolve fácil. Vamos somar os comprimentos desses intervalos. E eu quero que os comprimentos desse intervalo dê menor do que epsilon sobre 2. Por que epsilon sobre 2? Porque o outro epsilon sobre 2 vai sobrar para eu cobrir essa quantidade finita. Beleza? Então vamos lá. Então, mais uma vez, lembrando que a oscilação da F nesses intervalos aqui é maior ou igual do que 1 sobre K, vamos seguir. Presta atenção. O que vai acontecer aqui é o seguinte. De onde é que eu vou partir? Porque tem uma desigualdade quádrupla. Eu vou da esquerda para a direita para vocês entenderem, mas a ideia não vem daí, né? A ideia vem que a gente já tinha esse, que eu já pedi, que aquele somatório inteiro fosse menor do que epsilon sobre 2K. Beleza? Então a gente já tem isso aqui. O que acontece? É óbvio que aqui eu estou somando todas as oscilações vezes os comprimentos de todos os intervalozinhos da partição. E tudo isso aqui é menor do que epsilon sobre K. É claro que isso aqui é maior ou igual do que o somatório só com os intervalos alfa. Porque lembra, aqui eu estou com todos, tá? Todos os intervalozinhos e os intervalos alfas podem não ser todos. Então, obviamente, isso aqui é maior ou igual a esse, beleza? Pode ser igual, beleza, mas é no máximo igual. Esse daqui é menor ou igual a esse. E esse já está estimado por cima. Só que aí lembra, pessoal, esse ômega alfa, que é a oscilação da F no intervalozinho, é maior ou igual do que 1 sobre K, que é a oscilação dos pontos que estão em DK. Então, o que é que acontece no final de tudo? O que acontece no final de tudo é que esse somatório aqui é menor do que epsilon sobre 2K. E aí, se eu pego esse 1 sobre K, que não depende do alfa, e puxo para fora do somatório, eu sempre repito isso, porque às vezes o pessoal tem dificuldade de fazer isso. Aqui é uma soma finita, pessoal. Então, puxar um número que não depende do alfa para fora de um somatório, no caso de uma soma finita, é só colocar em evidência. É só isso que a gente está fazendo. Beleza? Então, quando eu puxo esse 1 sobre K para fora aqui, o que acontece, né? Obviamente, eu posso cortar esse K com esse K aqui, e o que eu obtenho é que o somatório dos comprimentos desses intervalos aqui dá menor do que epsilon sobre 2. Então, veja que maravilha. O DK está contido na união de alguns intervalos abertos com um conjunto finito. O somatório dos comprimentos desses intervalos abertos dá menor do que epsilon sobre 2. Ótimo, já consigo concluir que ele tem de medida nula. Por quê? Porque como esse conjunto é um conjunto finito, e obviamente logo tem medida nula, a gente já provou isso, que todo conjunto finito tem medida nula, então eu posso cobrir esse conjunto finito com uma quantidade finita de intervalos abertos. No caso, esse conjunto tem n mais 1 pontos, né, porque ele vai do T0 até o Tn, ele tem n mais 1 pontos. Então eu consigo cobrir esse conjunto finito por intervalo centrado em cada ponto dele, com comprimentos bem pequenininhos, de maneira que o somatório de todos esses comprimentos dá epsilon sobre 2, beleza? A gente já provou, pessoal, que esse conjunto tem medida nula. Então eu consigo cobrir ele assim. Eu não vou se quiser detalhes de como é que eu cubro ele assim, dá uma olhada no... Acho que há 3 vídeos atrás a gente provou isso, tá? Quando a gente deu exemplos de conjuntos de medida nula. Então, no final de tudo, o que foi que eu consegui? Eu consegui cobrir esse DK por esses intervalos abertos, e esse daqui eu também cobri com outros intervalos abertos. Então, no final de tudo, eu consegui cobrir o DK com vários intervalos abertos, de maneira que o somatório desses, uma quantidade finita, inclusive, né? O somatório desses conjuntos, desses intervalos aqui, dá menor do que epsilon sobre 2, e esse daqui menor do que epsilon sobre 2, dando assim menor do que epsilon. Então, esse conjunto DK tem medida nula. Na verdade, como foi uma quantidade finita, se vocês olharem os exercícios do Elon, esse DK tem conteúdo nulo, né? Já que foi uma quantidade finita de intervalos. E aí, como a união enumerável de conjuntos de medida nula tem medida nula, logo D tem medida nula. Beleza, pessoal?
E aí a gente prova assim que toda função integrável tem o conjunto dos pontos de descontinuidade de uma função integrável tem medida nula. E aí a gente tem um se somente se, a gente caracteriza assim, quando é que uma função limitada, no intervalo limitado, é ou não integrável. Isso é bem interessante para a gente, porque a gente agora já consegue, só olhando para os pontos de descontinuidade, saber se uma função é integrável ou não. Beleza, pessoal? Olha, só para concluir o vídeo, tem uma coisa que a gente... É um exemplozinho que tem lá no Elon, que eu escrevi aqui, que eu falei no último vídeo rapidamente, tá? Que é o seguinte, um intervalo AB, se A for menor do que B, não tem medida nula. Isso é importante para a gente. Meio que já é claro, assim, se você parar para pensar na ideia de medida, se for para esse intervalo ter uma medida... Eu não vou falar de medida não, tá, pessoal? Porque o conceito de medida é específico, a gente pode definir várias medidas. Mas a medida usual para um intervalo desse seria B menos A, que seria o complemento dele. A medida usual seria essa, tá? Mas, veja, eu estou falando isso por cima. Eu vou provar que esse intervalo não tem medida nula. Beleza? Eu vou provar que esse intervalo não tem medida nula. Então, vamos supor que a gente consegue cobrir esse intervalo com intervalos abertos. Beleza? Eu vou provar que não tem como fazer esses intervalos abertos ter um somatório dos seus comprimentos menor do que B menos A. Tá ligado? Se eu cobrir esse intervalo com intervalos abertos, o somatório desses comprimentos não dá para ser menor do que B menos A. Se não dá para ser menor do que B menos A, então para esse epsilon aí, ou para epsilon menor do que isso, eu não consigo uma cobertura de intervalos abertos para esse intervalo, logo esse intervalo não tem medida nula, beleza? Então o que acontece? Pelo teorema de Borel-Lebesgue, pessoal, quando eu cobrir esse intervalo fechado com intervalos abertos, que é uma cobertura aberta, eu já posso supor, né, sem perda de generalidade, que essa quantidade de intervalos é finita. Porque se for uma quantidade infinita, pelo teorema de Borel-Lebesgue, ela é coberta com uma quantidade finita. Aí o que acontece? Eu vou falar bem rapidamente, eu vou pegar a partição P de AB, formada por AB e todos os extremos dessa quantidade finita de intervalos abertos que estão no AB. Pode ter alguns, certamente, na verdade, vai ter extremos fora. Então, eu vou pegar essa partição. Beleza, pessoal? O que acontece aqui? Veja, cada intervalo da partição tem que estar contido em algum I desse, pela definição da partição. A partição foi tomando os extremos dos IKs. A ideia, pessoal, está aqui, eu escrevi direitinho, mas eu vou fazer só uma ideia geométrica. Aí vocês dão uma olhada nessa leitura. É o seguinte, veja, você tem o A, você tem o B, você tem o B, e você cobriu isso com intervalos abertos. Você cobriu isso com intervalos abertos. Você cobriu, um está aqui, tudo aberto, tá? Então vai ter que ter interseção, não tem para onde correr. Tem outro está aqui, o outro está aqui, vou botar um bem grandão para vocês entenderem uma coisa. O outro está aqui, está em interseção, poderia ser eliminado sim, mas a gente não disse que as interseções são vazias, nem nada disso, vou botar grande só para terminar. Veja, quem seria a partição então? A partição teria esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esses de fora não tem. Sim, o AB, claro, tem que estar na partição. Pela definição da partição, o que acontece, pessoal? Quando eu pegar aqui, por exemplo, peguei alguém, aí o que eu estou querendo provar é que cada intervalo aberto da partição, cada intervalo aberto, não é o fechado, cada intervalo aberto da partição tem que estar contido inteirinho em algum IK. O que acontece é o seguinte, pessoal, pegue um ponto desse intervalo aberto da partição, que está aqui entre dois vermelhos, deixa eu dar um zoom, está aqui entre dois vermelhos, os pontos vermelhos são os da partições que são os extremos dos intervalos. Esse cara, já que o AB está coberto pelos Is, e os Is são todos abertos, esse cara tem que estar em algum I. Nesse caso, ele está nesse. Ele tem que estar. Senão, esses intervalos Is não estariam contidos, não conteriam, né, sua união não conteria o AB. Então, está em algum. O que acontece? Veja, o extremo desse intervalo, veja, o extremo à esquerda é no máximo, é no maior, o extremo à esquerda, o maior dele, é no máximo esse. Por quê? Por que não pode o extremo à esquerda desse intervalo estar aqui? Porque se ele estivesse aqui, teria um ponto da partição. Então, o extremo à esquerda, o início desse intervalo, onde esse ponto pretinho aqui está ou nesse ponto que já é o intervalo da partição, ou está antes dele.
A mesma coisa vale para o final desse intervalozinho da partição. O extremo desse intervalo azul, ou é esse, o extremo à direita, ou é esse, ou está depois dele, pela definição da partição. Por quê? Se o extremo desse intervalo azul fosse antes desse camarada aqui, teria outro ponto da partição aqui. E aí, bem, aí não seria uma contradição, né? Então, o que acontece? Deixa eu apagar tudo de novo, rapidamente. Mais uma vez, se eu pego um ponto aqui no interior desse intervalo da partição, esse ponto vai ter que estar em algum IK, porque os IKs cobrem o intervalo todo AB, e aí o que eu estou dizendo é, olha, então esse intervalo aberto vai ter que estar contido inteirinho nesse intervalo IK, beleza? O aberto, por que o aberto? Porque esse intervalo aberto poderia ser exatamente o IK, poderia acontecer. Na verdade, eu acho que não poderia. Mas, assim, de toda forma, é verdade isso. Esse intervalo aberto está todo contido em algum IK, beleza? Então, voltando para lá, cada intervalozinho aberto da partição, mais uma vez, para atenção, que geralmente a gente pega fechado. Cada intervalozinho aberto da partição está contido em algum IK, beleza? E aí, assim, em um IK, porque eu fiz um bem grandão para mostrar isso, um IK pode ter mais de um intervalozinho, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai denotar assim, essa notação não faz sentido na sua forma precisa, né? I é um número, K é um número. A gente vai denotar I contido em K, então é uma notação nossa, digamos assim, só para facilitar. A gente vai denotar I contido em K para significar que o intervalo I da partição está contido no intervalo IK. O IK é o da cobertura. O TI menos 1 TI é o da partição. Então, mais uma vez, todo TI vezes TI menos 1 está em algum IK. Pode acontecer de ter mais de um no mesmo IK, ok? Então, a gente vai denotar assim, beleza? Então, obviamente que o somatório dos comprimentos dos intervalos das partições que estão nos IKs é menor do que o comprimento do IK. Obviamente, por quê? Porque esses intervalos aqui não têm interseção, né? Então, pode não ser tão óbvio assim, eu até peço desculpa por falar óbvio. É porque é o seguinte, veja, digamos, eu tinha um IK aqui, outro IK aqui, um TI aqui, por exemplo, são vários TIs, né? Seriam algum I, outro I, outro I. Aí digamos que o IK tem um IK aqui bem grandão que contém todos eles, beleza? O que a gente está dizendo é que o comprimento desse IK que contém todos eles é maior do que a soma desses comprimentos aqui. Mas por que isso é verdade? Porque esses intervalos da partição não tem interseção, beleza? Quer dizer, a interseção é só no extremo, o intervalo aberto não tem interseção. Então, quando eu somo os comprimentos desses intervalos Is que estão no intervalo IK, o somatório desses comprimentos, todos eles que estão no mesmo IK, é menor do que o comprimento do próprio IK, beleza? Então, o somatório dos comprimentos desses intervalos é menor do que o comprimento de IK. E aí o que acontece? A gente sabe que quando eu somo todos os comprimentos do intervalo da partição, dá o comprimento B menos A, ok? Mas é óbvio que a gente pode separar, né? A gente tem M Ks, isso aqui dá igual a somar os intervalos que estão em K para cada K, beleza? Esse camarada aqui dá menor ou igual do que o comprimento de IK. E o somatório, então, desses IKs tem que ser maior ou igual do que B menos A. Então, o que foi que eu provei? Que se uma cobertura cobrir o intervalo B menos A, o somatório dos seus comprimentos, uma cobertura de intervalos abertos, tem que dar maior ou igual do que B menos A. Basicamente é o seguinte, pessoal. Veja, você está em um intervalo de A até B. Você cobriu ele com intervalos abertos, beleza? O somatório dos comprimentos desses intervalos abertos dá maior do que B menos A, que é o comprimento desse de K. É isso, é essa confusão todinha para provar isso, beleza, pessoal? Então, obviamente, se eu escolher o epsilon igual a B menos A, eu não consigo cobrir esse intervalo com intervalos abertos de maneira que esse comprimento dá menor do que epsilon. E, portanto, esse intervalo não possui medida nula. Tá bom, pessoal? Então, fico por aqui. Termina assim o capítulo 10 do livro Fino do Elon. E no próximo vídeo a gente já vai provar o teorema fundamental do cálculo, que é o principal teorema, óbvio, né, como já está dizendo o nome,
mas que é uma demonstração bem mais simples do que a que a gente viu hoje, tá, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, compartilhe aí com seus colegas de disciplina e até a próxima.